Bem-vindos ao canal Casos Curiosos. E aí, já tá enjoado de ficar em casa? Ouvindo o dia inteiro o pai e a mãe assistindo o jornal e as notícias falando o tempo todo do coronavírus. Daí você vai lá, pega o celular, olha no grupo da família, tem aquela tia que fica o tempo todo mandando fake news e o primo que só manda vídeo de zoeira. Então, já compartilha esse vídeo aqui lá no grupo da família para suas tias verem um conteúdo interessante e diferente. Eu tô passada, chocada. Hoje a gente vai falar de um assunto que tem corrido a internet no último mês. Você já deve ter visto a notícia de que os Simpsons acertaram mais uma previsão. Só que dessa vez sobre o surto da doença que já chegou por todas as partes do mundo. Para quem aí não está muito habituado com esse assunto, a gente vai explicar rapidinho para vocês. Não é de hoje que esse desenho é visto como uma fábrica de previsões, sendo que muitas dessas previsões não tem como contestar, porque realmente aconteceram na vida real. Tanto que já temos alguns vídeos falando sobre essas previsões bizarras. Se quiser ver depois, clica aí no card aí em cima do lado direito. Mas dessa vez, será que é só fake news? Ou será que é verdade? Vem com a gente para uma análise do episódio com essa suposta previsão aí. Será que os Simpsons fizeram uma previsão do surto dessa doença? O episódio em questão é o 21º da quarta temporada, do ano de 1993, e ele se chama Marge vai pra cadeia. No início do episódio, Homer assiste TV e aparece uma propaganda sobre um espremedor de laranja. Então ele se sente tentado e acaba comprando o tal espremedor. A fábrica do espremedor fica na Ásia, e um dos funcionários, ao embalar a mercadoria, tosse dentro da caixa, contaminando tudo que está lá dentro. 8 semanas depois, as caixas começam a chegar em Springfield. E dá uma olhada aí no que acontece. Todo mundo é infectado com o vírus que veio nas caixas. Fala aí, curiosos. Isso tudo aí parece bem estranho, não é verdade? Só que tem um porém nessa história. Se o episódio terminasse por aí, beleza, tava tudo certo, e hoje a gente estaria aqui falando de mais uma previsão bombástica dos Simpsons. Só que, infelizmente, não é o caso. O episódio continua. Na hora das notícias sobre a doença, surge isso aí, ó. Gripe de Osaka. E, pra quem não sabe, a cidade de Osaka não fica na China, e sim no Japão. É curioso. Parece que dessa vez eles não acertaram em cheio nessa previsão. Só que a gente pode analisar por 2 pontos de vista diferentes. Então vamos lá. A primeira é de que mesmo não acertando o país de onde o vírus da pandemia atual surgiu, que foi China e não Japão, é interessante como eles trabalham a ideia da doença ter o seu início em um país asiático e afetar as pessoas do outro lado do mundo. A segunda forma de analisar, talvez, nesse caso em específico, seja o mais provável. Como a série dos Simpsons aborda temas cotidianos da família comum dos Estados Unidos de maneira sátira, é importante a gente tentar entender questões da época em que esse episódio foi produzido. No início da década de 90, o Japão era a segunda maior economia do mundo e já possuía a maior indústria de produtos eletrônicos do planeta. Com isso, os consumidores de diversos países desejavam esses produtos inovadores vindos de lá, inclusive os Estados Unidos. Agora você imagina só a quantidade de propagandas de produtos japoneses que passavam na TV nessa época. Certamente a intenção desse episódio, em parte, era tirar um sarrinho disso. Agora, outra coisa que também já era muito recorrente, mesmo antes da década de 90, é o fato de que o surto de muitas outras doenças também surgiram na Ásia. Alguns exemplos disso são a epidemia de peste bubônica de 1946, a gripe asiática de 1956, a gripe de Hong Kong de 1968 e entre outras. Apesar de todas essas epidemias terem surgido na China, talvez a ideia aí também foi de satirizar o estereótipo asiático, colocando todo mundo na mesma salada, não importando se era chinês, coreano ou japonês. Olhando todo esse contexto, talvez nesse caso em específico não tenha sido uma previsão, mas sim uma abordagem muito satirizada de eventos que já eram bem recorrentes nessa época, já eram do cotidiano.
Mas e aí, curiosos, o que vocês acham? Talvez você veja toda essa situação de um ponto de vista diferente, ué? Não sei. Conta aí pra gente. E já aproveita que você vai comentar, deixa o seu like e já dá sugestão para vídeo novo. Quem tá aqui no canal há mais tempo sabe que direto a gente troca ideia aí nos comentários. E se você não for inscrito, não perde mais tempo e se inscreve na melhor comunidade curiosa aqui do YouTube. Você não vai se arrepender, pode ter certeza. E também já aproveita que você vai seguir a gente nas redes sociais, segue a gente lá no Instagram e no Facebook. Valeu, galera, e até a próxima!